Olá, estrelas! É com alegria que eu estou hoje aqui. Meu nome é Solange Prado e eu venho aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor, as sementes que a gente espalha todos os dias. Hoje eu vou falar com vocês, vou perguntar assim: como vai o seu poder? Você conhece o poder que você tem? Como vai o poder das suas palavras? Mas antes de falar sobre esse tema, eu vou falar sobre a ONG da rádio. A ONG da rádio que tem aproximadamente 280 cães, aguardando por você, humano, um humano de estimação. Esses anjos de quatro patas, que são os nossos amigos, eles vêm para nos ensinar a amar e perdoar. Você pode ver que um animalzinho, se você pega um animalzinho desses na rua, e a gente tem muitas histórias, né? Desses animaizinhos que são colhidos, não só nesses abrigos, nas ONGs, mas as pessoas que colhem esses animaizinhos na rua, às vezes tão maltratados, eles são tão gratos, tão gratos. E eu tenho uma amiga, ela chama Rosângela, né, e ela faz faculdade comigo, e ela estava dizendo que ela pegou um cachorro da rua, ele chama Lobinho, foi pedido para ela, para que ela cuidasse dele, só um período ele tinha apanhado muito, e na rua, e ele tinha tomado muita paulada, probleminha nas pernas e tal, e a pessoa pediu: poxa, Rosângela, você pode ajudar? Você tem quintal, né? Ela deixou na casa da mãe dela, você pode ajudar, o veterinário vem uma vez por semana, e você abriga ele, e depois que ele tiver curado, a gente vai arrumar um lar para ele. Ela topou, e a veterinária trouxe o cachorro. No dia em que ela entrou na casa, que ficou na casa da mãe dela, em frente ao salão de beleza dela, o dia que ela entrou, olhou para o cachorro, e ele olhou dentro dos olhos dela, ela falou: foi um amor instantâneo. Isso é tocar na alma da gente. E ela me mandou uma foto do Lobinho. Ele é lindo. Ele tem olhos bem arredondados que parece um ser humano, sabe? Então é bonito. E aí ela disse assim: nunca mais eu consegui me separar do Lobinho. Ele ficou bom, e o veterinário falava: olha, veja bem, dona Rosângela, não sei. Ela falou que todo dia ela vibrava tanto amor, que ela falava para ele todos os dias: eu amo você, você vai ficar perfeito, lindo, maravilhoso, com esse seu olhar, você vai ficar lindo. E até o veterinário se espantou quando viu o Lobinho, porque ele está maravilhoso. Então é assim, é a força da nossa palavra, força da nossa alma, é a força do nosso amor. Tem um meme que eu recebi na internet, e eu acho assim que uma das coisas mais incríveis é a gente saber aproveitar todas essas redes sociais, né? Então eu recebi um meme, tem um cachorro branco e ele está latindo. E tem uma senhora sentada assim ao fundo e ela tá cochilando. Então a pessoa fala assim para ele: não late alto que a vovó tá dormindo. E ele, que tava com um latido estridente, começa a fazer au, 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 baixinho. Você fala: eu não acredito nisso. Isso é montagem. Não late, você vai acordar a vovó. Late baixo. Muito emocionante ver os trabalhadores essenciais saindo dos seus postos, então viu trabalhadores de hospitais, de supermercados, isso. Prestando essa reverência. Não pode latir mais alto do que isso. Que morreram por causa do novo coronavírus. Late baixinho. O morto chegou a avisar, alertar o governo britânico que faltava. Mas é que é tanto amor deles convivendo com a gente, que eles vão se familiarizando cada vez mais. Na escala da evolução, cada vez mais eles vão se familiarizando com a nossa psique, com todos os nossos sentimentos, com aquilo que é importante. E aí ele vai latindo mais baixo. Isso viralizou e é incrível, né? Você vê, você não acredita. Eu assisti várias vezes porque eu falo assim, isso me encanta de uma tal forma. Então às vezes as pessoas pensam que essa força do amor, a força que sai na palavra, o poder que sai na palavra, não é nada. Gente, é tudo. É tudo.
Existem, os amigos espirituais nos contam que existem pessoas que utilizam mal a palavra ou movem pessoas a fazerem coisas erradas, multidões a errar. Essas pessoas às vezes passam 1, 2 encarnações sem conseguir falar. Pode nascer mudo, pode nascer com sérios problemas, porque quando você, com a força da sua persuasão, do seu magnetismo, da sua força da sua fala, ao invés de você despertar o melhor das pessoas, ou você utiliza a crença daquela pessoa, a fé que aquela pessoa deposita em você, a credibilidade, você utiliza isso e você prejudica as pessoas, você está prejudicando a si mesmo. Porque antes de você desejar alguma coisa, primeiro a gente peca por pensamentos, segundo palavras e terceiro por obras, né? Você se inunda de tudo que é negativo antes de você emanar e mandar esse magnetismo para o outro. Você não encontra nenhuma religião, nenhum dogma, uma seita qualquer, um postulado qualquer que não diga que o pensamento é importante. No Evangelho, por exemplo, os evangélicos, eles têm um propósito, eles fazem um propósito, eles falam o quanto é importante a palavra. Na Bíblia está escrito o quanto que a palavra é importante, o quanto que você... Tem muita gente assim que fala assim, ó, cuidado que praga de mãe pega. Não tem essas coisas? Mas o Chico Xavier falava, a oração de uma mãe arrebenta qualquer portal no universo, que é o amor que a gente tem aqui no planeta, que é o mais potente. É o amor mais transformador do universo. É o amor de mãe. Uma mãe foi pedir para ele, uma vez, para ele fazer uma oração para o filho dela. Ele disse, quem sou eu para proferir palavra para o filho de uma mãe? Então, quando você faz uma coisa para um filho, quando você faz uma palavra, um gesto de gratidão, você faz uma benfeitoria, você está fazendo para Deus. Isso é aquilo, é o efeito bumerangue, né? É imediato, vai e volta. Eu tenho uma amiga que ela estava atendendo um cliente e ela estava falando assim para a cliente, na cabeça dela ela estava pensando assim, nossa, como essa paciente é linda, né? E ela não se julga uma pessoa de uma beleza que pode encantar. E imediatamente a paciente respondeu para ela, nossa doutora, como a senhora é linda. Então, gente, o que é isso? As provas que a vida vai nos trazendo, quanto mais você está sintonizado com você, com o seu pensamento, com a sua palavra, com esse poder que você entende que tem dentro de você, a responsabilidade das palavras. O que é a oração, senão palavras muito bem colocadas, né, estudadas, numa sequência perfeita, para você atingir um objetivo nobre, magnânimo, um objetivo de luz. Isso é oração. Quando a gente vai fazer o evangelho no lar, muitas pessoas pensam que para fazer o evangelho no lar, precisa ser como era antigamente, né, 30, 40 anos atrás, fazer evocações longas e ler trechos longos. Não! Fazer o evangelho no lar, gente, é tão simples. Evoque. Pede para Jesus estar presente naquele momento, abençoando aquele instante para encarnados e desencarnados. Pede a proteção. Diz que você quer que aquele momento seja um momento de esclarecimento para todos. Abre o evangelho, lê 1, 2, 3 frases. Lê alguma coisa que serve para encarnados e desencarnados, o esclarecimento.
Depois você pede para fluidificar a água, agradece, faz uma oração de agradecimento, agradecemos Jesus esse momento desta comunhão com os nossos amigos espirituais, agradecemos a equipe que aqui esteve presente e vamos fazer toda semana neste horário, porque daí as equipes do plano espiritual se programam, não é? Porque no plano espiritual, não sei se vocês sabem, que é uma disciplina incrível. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar para ser guardado, nada é desorganizado, tudo tem a sua ordem. Então, se você fizer todo dia no mesmo horário, é toda segunda, é toda terça, 9 da noite, é toda quinta, 8 da manhã quando eu acordo. Mas as outras pessoas da minha casa não querem fazer. Não tem problema. Aquilo que você vai fazer, aquela oração que você vai fazer, é para a casa toda. Protege você, protege a casa, protege os teus animaizinhos. Uma vez, uma amiga nossa foi fazer o evangelho na unidade de evangelho que tinha perto da casa dela, e ela era uma médium, ela é uma médium que ela tem evidência, né, conversa com os espíritos. Quando ela chegou na casa dela, ela veio com a equipe que estava na casa evangélica, né, do espiritismo. Então, assim que ela chegou, tinha um espírito parado no meio da sala, e ele disse assim: não precisa falar nada que eu já estou indo embora, porque esses seus amigos aí que estão com você já falaram que a gente não pode ficar aqui. E aí, esse espírito foi embora, né? Isso, vidência, não é novidade, né? Porque existe um mundo paralelo, a gente só não vê, mas estamos aí o tempo todo com todos os nossos amigos não simpatizantes, mentores, todos em outras dimensões, às vezes um pouco mais densos, às vezes um pouco mais suaves, vivendo conosco o tempo todo. E isso, amigas estrelas, a gente tem que ter consciência que estamos o tempo todo sendo monitorados, acompanhados, observados. Então, às vezes a gente faz alguma coisa que não é legal. E muitas vezes os nossos mentores, eles até choram, porque eles sabem o quanto nós vamos ter trabalho para refazer o nosso caminho e o quanto nós vamos sofrer para refazer os nossos caminhos. E eles estão ali o tempo todo tentando passar para a gente qual é o caminho. Porque se o mundo fosse só isso que a gente vê, seria um desperdício. Então, falando dessa questão de evidência, vocês lembram, cada lugar, vocês lembram do filme Ghost? Tem um momento que o vagão do trem, tem um rapaz que ele é responsável por aquele vagão do trem. Então, quando entra o ator principal do filme do Ghost, ele entra no vagão do trem, ele falou: o que você está fazendo aqui? Esse vagão é meu. Ele falou: não, só quero aprender como é que você movimenta a tampinha, como é que você movimenta a bituca de cigarro. E aí, esse espírito que habitava o vagão do trem ensina para ele como movimentar as coisas. Porque ele quer movimentar para dar uns sinais para a namorada dele escapar de um rapaz que quer tirar a vida da namorada, né? Então, todo lugar, às vezes, tem um dono, sabe? Então, você vê que o rapaz estava querendo ficar na casa da médium e não pôde ficar. E aí entra a proteção do evangelho. Agora, falando de fazer oração e falando da força das palavras, né? Falando da força da oração de uma mãe, e falando dessas energias todas, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Fazer oração e, falando de energia, não provocar a inveja do outro. O Chico, sabiamente, falava que a pior macumba que poderia existir, ele falava: eu não tenho medo de macumba, mas a pior macumba que pode existir é a inveja. E aí a gente vê, às vezes, nas redes sociais, as pessoas publicam coisas que nem sempre são verdades.
né? E se são, às vezes desperta no outro que não está bem, né? Tá lá na casa dele, às vezes deprimido, numa cama, sem dinheiro, querendo sair, querendo fazer alguma coisa incrível, e liga lá nas redes sociais e vê que aquele amiguinho dele da escola, aquela pessoa com quem ele frequentou o ensino médio, a faculdade, está muito bem, obrigada. E aí desperta nele o pior. E despertar em encarnados ou desencarnados é muito perigoso, estrelas amigas. Se nós somos observados o tempo todo, nós temos que tomar cuidado, não é? Porque nós temos o privilégio de habitar o corpo que habitamos. Nós somos avatares desse corpo. E isso também desperta inveja. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê nas redes sociais. Aprecia, né? Dá um coraçãozinho, dá um like, mas procura controlar os sentimentos, não é? Porque isso atrai muita treva. E existe um movimento, assim como existe o movimento da luz, movimento de portais, pessoas que nos meios, nas redes sociais, sempre dão uma mensagem de otimismo, uma mensagem de amor, uma mensagem de autoajuda. Existe também as forças das sombras, e a gente não pode subestimar ninguém, não é verdade? A gente tem que levar com muito respeito. Todo mundo tem inteligência e a gente tem que tomar cuidado. Nós temos visto, ultimamente, muito suicídio de muitos jovens, de 15 anos, gente de 30 anos. É preciso tomar muito cuidado. Amigas estrelas, mães, pais, tios, primos, olhem os seus adolescentes, conversem com as pessoas, porque às vezes pelas redes sociais entra muita agressão, muito boicote nos nossos filhos. Então é preciso ficar atento, é preciso orar e vigiar. O Chico foi ao médico, então ele ficou quietinho, sentadinho, esperando a vez dele. E aí perguntaram: Chico, por que você está tão quietinho aqui no consultório, na sala do médico? Ele disse assim: eu estou em oração pedindo para que o médico acerte o meu diagnóstico, para que ele seja envolvido pelas forças amigas, pelas forças de luz, para que nada interfira. Então eu estou em profunda oração para que tudo corra bem. Então vejam, amigas estrelas, amigos estrelas, era o Chico Xavier, na antessala do médico, para uma consulta, pedindo a Deus que tudo corresse bem, porque nós vivemos aqui um mundo de provas e expiação. Às vezes pode ser um grande hospital, às vezes é uma grande escola, às vezes é uma grande penitenciária, não é? Nós podemos fazer daqui um mundo muito divertido, uma escola muito agradável, mas nós temos que entender as leis que regem essa escola, para que dela a gente aproveite as melhores coisas, os melhores momentos, entender as leis. Então o Chico, ele sempre foi um exemplo, e a gente sempre utiliza como exemplo, porque ele sempre soube respeitar essas forças. Assim como outras entidades que sempre prestaram serviços para a coletividade, como Irmã Dulce, por exemplo. Né? Irmã Dulce sempre dizia, Irmã Dulce nunca esperava nada de ninguém, sempre tinha uma excelente vibração e fazia sempre o bem para o outro, respeitava as leis de Deus. Quando ela fazia para o outro, não esperava nada. Algumas pessoas diziam para ela: irmã, mas a pessoa foi ingrata, a pessoa não correspondeu, né? Porque a irmã fez tanta coisa. E é assim que a gente tem que pensar, amigas estrelas. Eu procuro fazer um exercício de pensar assim quando eu ajudo alguém. Nunca foi
para a pessoa. Sempre a gente está fazendo para Deus. Porque a gente vê Deus no outro, vê Jesus no outro. Então é sempre para Jesus. E a gente não fica esperando nada em troca. Jesus sempre sabe o que a gente precisa, mesmo antes da gente precisar. Então a gente vê exemplos de pessoas que fizeram tudo por amor, porque sempre respeitaram as leis do amor, as leis do planeta, as leis do poder. E esse é o poder que cada um de nós tem. Nós temos esse poder. Então eu pergunto, como que está o seu poder da palavra? Como é que está o seu poder da sua oração? O que nós podemos fazer para países como o nosso, países que podem entrar em guerra, países como a Ucrânia? O que podemos fazer? O que podemos fazer por Petrópolis? A sua palavra de amor, a sua oração. O seu desejo verdadeiro do seu amor. Aquele olhar que a minha amiga Rosângela trocou com aquele cachorrinho chamado Lobinho, que é um olhar de amor, de alma, verdadeiro, sem nenhum interesse, só o amor e a gratidão. Então, fazer esse tipo de manifestação de afeto é o que nos mantém vivo, é bom para nós. Chico, um dia, estava dando catecismo para as crianças, mas depois que ele se tornou um espírita, ele não podia mais frequentar a igreja. Só que as crianças do catecismo sentiam falta dele. E pediram, a gente quer o tio Chico, a gente quer o tio Chico. Então, embaixo de uma árvore, perto da casa dele, ele começou a dar aula de catecismo para essas crianças. Só que na igreja, eles tinham o horário do lanche. E ali, embaixo da árvore, mais ou menos umas 40 crianças, elas estavam com fome. E ele falou, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Então ele começou a fazer uma oração, pedindo para Deus, pedindo para Jesus, por favor, abrir uma porta, uma luz, alguma coisa, porque ele precisava dar um alimento para aquelas crianças. E ficou, e fez uma oração, e pediu. Nisso deu uma ventania que balançou a árvore, algumas janelas começaram a bater e algumas senhoras que estavam em casa saíram na porta e falaram, Chico, você viu essa ventania? Ô Chico, o que é isso? O que são essas crianças? Ele falou assim, eu estou dando aula de catecismo e está na hora do lanche, eu não tenho nada para dar para essas crianças. E essas senhoras falaram, eu tenho pão, eu tenho bolo, eu tenho um chá, eu tenho um suco. E aí todas as crianças foram alimentadas, não é? E isso o que é? É a força do amor, é uma força da palavra, é a força da oração. Por isso, amigas estrelas, a gente tem que procurar sempre as boas palavras, aquelas que iluminam não só o nosso coração, não só esse caminho de estrelas que a gente faz até o outro, né? Mas que deixa o mundo melhor, né? Porque é esse o objetivo da gente ter voz, da gente ter inteligência. E é essa a razão que eu vim até aqui hoje para dar esse recado, para dizer para vocês que tenham boas palavras, que utilize o seu poder, o seu magnetismo com palavras de amor, palavras de afeto. Que quando alguém vier falar uma palavra de negativo para você, olha como o dia está chovendo, olha como está calor, você diz, que bom que está chovendo, que bom que está calor, que bom que a gente pode ver o dia, que bom que a gente pode ver a chuva, né? E essas são as sementes, são os pequenos segredos das sementes de amor. Esse era meu recado. Namastê.